Você já acordou de madrugada com o nariz tão entupido que parece que não vai conseguir respirar? Aposto que sim. E aí você se olha no espelho e pensa: mas por que meu nariz está entupido se ele não tem nenhuma tampa? Pois é, parece um mistério. Mas hoje você vai finalmente entender o que acontece aí dentro. E acredite, o motivo vai te surpreender. Fica comigo até o final, porque além de desvendar esse enigma, vou te dar dicas práticas e seguras para você voltar a respirar livremente, sem depender de remédios que podem piorar a situação. Então vamos direto ao ponto. Quando o seu nariz entope, a culpa não é, como a maioria pensa, de um acúmulo gigante de muco. Claro, o muco faz parte do processo, mas o verdadeiro vilão é o inchaço. Isso mesmo, as paredes internas do seu nariz, que são cobertas por uma pelezinha chamada mucosa nasal, incham e bloqueiam a passagem do ar. Pense nessa mucosa como um superfiltro de ar. A função dela é incrível. Ela filtra poeira e sujeira, aquece o ar frio e ainda umidifica o ar seco. Tudo isso para que ele chegue nos seus pulmões da forma mais perfeita possível. É um verdadeiro sistema de climatização embutido. Mas, como todo bom sistema de defesa, quando a mucosa encontra um inimigo, pode ser um vírus da gripe, poeira, pólen, a poluição da rua ou até o perfume forte de alguém, ela entra em estado de alerta. O corpo, para se defender, manda mais sangue para essa região. Os pequenos vasos sanguíneos ali se dilatam, o tecido incha para combater o invasor. E pronto! A passagem de ar fica estreita e você sente aquela sensação horrível de nariz fechado. E aqui vai uma curiosidade que talvez você nunca tenha percebido. Normalmente, apenas uma narina entope de cada vez. Já reparou nisso? Pode prestar atenção da próxima vez. Isso acontece por causa de algo chamado ciclo nasal. É como se o nosso corpo organizasse um revezamento. Enquanto uma narina trabalha mais, filtrando e aquecendo o ar, a outra descansa um pouco, se recuperando. Esse ciclo troca de lado várias vezes ao longo do dia, e a gente nem percebe. Mas quando uma narina já está um pouco inchada por uma irritação, essa troca fica muito mais evidente. Agora, vamos entender o que realmente causa essa irritação e o inchaço. Quais são os principais culpados? O primeiro e mais óbvio são os resfriados e as gripes. Os vírus atacam diretamente a mucosa nasal, que inflama como uma forma de contra-ataque. O corpo produz mais muco para tentar lavar os vírus para fora, e o resultado é aquele congestionamento clássico que todo mundo odeia. Em segundo lugar, temos as alergias. Para muitas pessoas, o inimigo não é um vírus, mas coisas que para outros são inofensivas. Poeira, ácaros escondidos no seu travesseiro, pelos do seu gatinho ou cachorro, pólen das flores e até mesmo perfumes ou produtos de limpeza podem ser gatilhos. O corpo de uma pessoa alérgica interpreta essas partículas como uma ameaça e reage da mesma forma, inchando a mucosa. Outra causa muito comum, mas que nem sempre é diagnosticada, é o desvio de septo. O septo é aquela parede de cartilagem que divide o nariz em duas narinas. Em muitas pessoas, essa parede não é perfeitamente reta. Se o desvio for muito grande, ele já deixa uma das passagens de ar mais estreita. Aí, qualquer pequeno inchaço, por menor que seja, já é suficiente para bloquear tudo de vez. E claro, não podemos esquecer da rinite e da sinusite. Elas são inflamações crônicas. Na rinite, a inflamação é na mucosa do nariz. Na sinusite, a inflamação acontece nos seios da face, que são cavidades ósseas ao redor do nariz. Quem sofre com isso vive com o nariz congestionado, mesmo sem estar gripado ou perto de algo que cause alergia. É um estado de inflamação quase permanente. Mas atenção agora, porque vou falar de um vilão que se disfarça de herói. Os famosos sprays descongestionantes, aqueles de farmácia. Eles são mágicos, não são? Uma borrifada e, em segundos, o nariz desentope. O problema é que essa mágica tem um preço alto. Eles funcionam forçando os vasos sanguíneos a se contraírem rapidamente, o que desincha a mucosa.
Só que o corpo não gosta de ser forçado. Se você usar esses sprays por mais de 3 a 5 dias seguidos, acontece o chamado efeito rebote. O seu nariz se vicia na substância. Assim que o efeito do remédio passa, os vasos sanguíneos se dilatam ainda mais do que antes, e o entupimento volta com força total, te obrigando a usar o spray de novo e de novo. É um ciclo vicioso perigosíssimo e difícil de quebrar. Mas então, o que fazer? Calma, você não precisa sofrer. Existem várias soluções naturais e seguras para respirar melhor. A primeira e uma das mais eficientes é a inalação de vapor. Sabe a dica da vovó? Funciona. Ficar sobre uma bacia com água quente e uma toalha na cabeça, ou simplesmente aproveitar o vapor do chuveiro quente, ajuda a umidificar as vias aéreas e a soltar o muco. Se você adicionar uma pitada de sal na água, o efeito é ainda melhor, pois ajuda a reduzir o inchaço. A segunda dica de ouro, e que todo médico recomenda, é a lavagem nasal com soro fisiológico. Você pode usar uma seringa sem agulha ou aqueles dispositivos próprios que se compra em farmácia. Jogar o soro em uma narina e deixar sair pela outra limpa mecanicamente toda a sujeira, os alérgenos e o excesso de muco. É como dar um banho por dentro do seu nariz. Fazer isso todos os dias pode prevenir muitas crises. Ter um umidificador de ar no quarto, principalmente em dias secos, ou se você usa ar-condicionado, também faz uma diferença enorme. Um ambiente menos seco evita que a sua mucosa fique irritada e ressecada durante a noite. E claro, uma dica que vale para a saúde como um todo: beba muita água. Manter o corpo hidratado ajuda a deixar o muco mais fino e fácil de eliminar, além de manter as mucosas do corpo inteiro, incluindo a nasal, saudáveis. Agora, um aviso importante. Se o seu nariz fica entupido por mais de 10 dias, ou se você tem febre, dor forte no rosto, ou secreção amarelada ou esverdeada, é fundamental procurar um médico otorrinolaringologista. Pode ser uma infecção bacteriana, como uma sinusite que precisa de antibióticos, ou algum outro problema que precise de um tratamento específico. Não se automedique. E para fechar com mais algumas curiosidades fascinantes sobre o seu nariz. Você sabia que ele tem um cérebro olfativo? Os receptores de cheiro no topo da cavidade nasal enviam sinais diretamente para o sistema límbico do nosso cérebro, que é a área responsável pelas emoções e pela memória. É por isso que o cheiro de um bolo assando pode te transportar para a infância, ou o perfume de alguém pode te trazer uma saudade instantânea. E tem mais. Já notou que quando você está resfriado e com o nariz entupido, a comida parece não ter gosto? Isso acontece porque cerca de 80% do que a gente percebe como sabor vem, na verdade, do olfato. As papilas gustativas na língua só identificam o básico: doce, salgado, azedo, amargo e umami. Toda a riqueza de sabores, como o de morango, chocolate ou café, é percebida pelo cheiro que sobe da boca para o nariz. Nariz entupido, paladar comprometido. Então, da próxima vez que seu nariz entupir, lembre-se de tudo isso. Ele não está fazendo isso para te irritar, mas sim trabalhando duro para te proteger de invasores. Cuidar bem dele é essencial, afinal, respirar bem é viver bem. E aí, gostou de desvendar os segredos do nariz entupido? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar aquele like caprichado, se inscrever aqui no canal para não perder os próximos, e me conta aqui nos comentários, qual a coisa mais estranha que já te falaram para desentupir o nariz? Quero saber. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!